Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 16 de março de 2018, 17 horas e 20 minutos. Convido a todos a acompanharem o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia. E hoje um radar especial, porque é uma sexta-feira que quebra um padrão no Ibovespa. Eu vou explicar a seguir. Muito importante, favorecendo a venda. E aproveito a oportunidade para convidar a todos que desejam participar da imersão técnica Top Traders, um treinamento online que ocorrerá dias 17 e 18 de abril. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link que leva a essa página e ela explica tudo sobre o treinamento. Detalhes, bônus, um mini currículo meu, depoimentos, um vídeo de aproximadamente 30 minutos que explica tudo sobre o treinamento. E tem algumas dúvidas aqui, ainda tem dúvidas, nós tiramos. Então você clica na dúvida, vem a resposta. É só colocar seu e-mail, me avise, você entra automaticamente numa lista. E aí quando as matrículas forem abertas, antes do curso ser lançado, a pré-lista recebe o link, tem um dia para comprar, com desconto, valor de primeiro lote e garantia de matrícula, ok? Qualquer dúvida, ou se você prefere fazer a sua reserva por e-mail, escreva para suporte@toptraders.com.br, simplesmente com seu nome e e-mail, ok? Então a descrição do vídeo que eu falo é aqui, ó. Tem esse vídeo que eu comentei, tem no cabeçalho também do YouTube, o mesmo vídeo que tem na página, ok? E a descrição do vídeo que eu falo é aqui, ó. Você entra aqui, por exemplo, para ver o radar, vai estar aqui logo abaixo da data, do título. Você clica aqui e leva até a página. E aqui geralmente eu coloco também os ativos estudados no dia, o link para fazer a inscrição para receber informe cenário, que agora é automático, você se inscreve num dia, já recebe no outro, e também a aula online gratuita sobre gerenciar o seu capital na Bolsa de Valores, que está aí à disposição dos investidores. Fala um pouco da nossa metodologia, estratégia, e é bem legal, vale a pena assistir. E eu peço que o pessoal se inscreva no nosso canal também, e, se possível, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Ok, recado dado, vamos iniciar pelas criptomoedas como de praxe. Hoje um pregão de alta para as criptos, né? O mercado reagindo com compras lá fora. E destaque para o Bitcoin Cash, que está subindo bem. Então vamos aos gráficos. Eu vou colocar aqui na tela. O Bitcoin, pessoal, ontem eu até comentava que se eu tivesse uma operação short no Bitcoin, que eu não entraria comprado, por exemplo, na criptomoeda nesse momento. Mas se eu tivesse uma venda feita nos 12 mil dólares aqui, eu teria encerrado, porque ela atingiu essa região aqui de 7.800 dólares, né? Que foi primeiramente topo, depois fundo em novembro. Então, atingiu, é normal que exista um repique, ele pode se limitar até a média de 5 ou de 21, só que para quebrar essa tendência aqui, teria que fazer um zigue-zague ascendente ou ter algum acréscimo de volume, formar alguma figura, algo diferente, uma vez que nós temos um topo duplo e o alvo dele pode se estender a 6 mil dólares. Ok? Então, um repique interessante. Grande expectativa para os próximos pregões. No caso do Ethereum, ele tem aqui um pregão de leve alta, né? Após tocar também o objetivo que era 575 dólares, né? Ele fez um candle de pausa ontem, hoje dá continuidade ao movimento, subindo de leve aqui, mas nada empolgante, que signifique ainda, na minha visão, uma reversão. É um repique por distância de média e pelo fato de ter tocado uma região de suporte, né? Falando sobre o Ripple, uma alta leve também, né? Na verdade, o Ripple é que ele tá 70 centavos de dólar, né? Os valores nominais estão batendo, né? Só que o CoinMarketCap e o Cartezinho eles pegam fechamentos diferentes. O que a gente vê aqui no Ripple? Ele buscou a região aqui de primeiro 65, depois 64 centavos de dólar, o alvo era 66. Então normal, né? Buscou o alvo e ele faz esse movimento aqui. Seria um movimento após atingir o alvo, não tem aquela força vendedora para empurrar a ação abaixo do suporte. A ação, né, a criptomoeda abaixo do suporte. Tampouco assim algo que justifique uma compra
mais pujante, mais direcional nesse ativo. Agora existe um destaque para o Bitcoin Cash, né, que está subindo forte aí, em torno de, como eu falo, né, aqui ele está subindo 10,47, no Cartezinho negociando a $1.025. O valor numérico ele bate, mas em porcentagem não, porque tem um pequeno delay também e fechamentos em momentos diferentes. Mas a grande questão é, ele foi até uma região de alvo, né, que era este fundo aqui, né? Não chegou a tocar o fundo do dia 6/2, mas eu havia até alertado que existia um fundo anterior. E está subindo aqui, talvez tenha espaço para buscar a média pela força, que isso daqui chama atenção, mas por enquanto trata-se aparentemente de um repique. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos fechamentos na Europa, né? Aquele procedimento que a gente faz aqui quando estudamos o radar. A Europa fechou em alta, né? As bolsas principais, França, Alemanha e Inglaterra, em alta. Movimento normal, um repique dentro de uma movimentação predominantemente baixista de curto prazo. Deixa eu carregar o gráfico da Bolsa da Alemanha. E o que eu dizia ontem, né? O índice DAX, por exemplo, ele foi... ele, após tocar aqui uma região de suporte, né, suporte aqui, fez um engolfo e uma movimentação forte em direção à média de 21, aí sentiu, e agora uma movimentação altista em torno da média. Ele veio até o topo anterior, a região aqui de 12.450 pontos, né? O que ocorre aqui? Quando o mercado faz essa movimentação, ele pode fazer tanto um topo duplo, né, cujo eixo estaria aqui, né, como ele pode fazer um pivô de alta e mudar aqui a conjuntura de curto prazo. Um pivô de alta levaria o índice DAX para cima, né? Agora, um topo duplo naturalmente traria até o eixo, perdido o eixo até o fundo anterior. Então, semana que vem saberemos. A sombra superior mostra que ele sentiu a resistência aqui na primeira batida, esboçando aqui um topo duplo. Mas se esse ponto for rompido, aí ele vai embora pelo menos até o topo anterior. Ok? O índice Nasdaq, a gente observa aí na tela. Hoje vamos dar uma olhada aqui. A Bolsa Americana agora está funcionando das 10h30 ao pregão à vista até 17 horas, né? Então, o índice Nasdaq, que a gente pode ver aqui, fechou no 0 a 0, 7.481, 482 pontos, mais perto da mínima do que da máxima, o Days Range, né, a oscilação do dia, o spread, a mínima foi 7.473, fechou praticamente na mínima. E a gente percebe aqui uma movimentação claramente baixista, né, depois de um rompimento falso do topo anterior. E ele caminha aqui até esse outro topo, provavelmente fechando esse gap e também a média de 21. Se a média subir mais um pouco, pode encontrar topo, gap e média bem próximo aqui um do outro. Teoricamente uma correção dentro de uma pernada de alta, só que a gente não pode esquecer que teve um rompimento falso do topo anterior. Então isso favorece um pouco aí a venda, se você for ver no frigir dos ovos. Ok? E aí vamos falar um pouco do S&P. Uma oscilação bastante tênue hoje, né, entre a máxima e a mínima, um candle pequeno. Hoje nos Estados Unidos nós temos aquele vencimento quádruplo, né, que vence uma série de mercados lá. É o quadruple witching, né? Então isso trava um pouco os negócios. Segunda-feira tem opções, né? Aqui no Brasil também. E nós temos aqui uma LTB, uma LTA, a média e o gap, e eles vão ser referências para nós na semana que vem. Pela movimentação dos últimos 4 pregões, tende a continuidade do movimento de baixa, porque houve um rompimento falso do topo anterior. Está longe de ser a máxima história, como no caso do Nasdaq, mas foi rompimento falso, então isso tende a levar os preços para baixo, provavelmente num ponto de clímax aqui envolvendo o gap, média de 21 e o cruzamento das duas linhas. Ok?
Então fechou em alta de 0,17 o S&P. Falando agora do Dow Jones, nós temos uma LTA bem definida. Sombra superior ontem e hoje, isso favorece a venda, apesar da alta nominal. O mercado não sustentou acima da média de 21 por 2 vezes, vindo de um movimento forte de queda. Então, ele cai. Isso daqui parece aqueles... no padrão de baixa, chama os 3 soldados brancos, né? No de queda, é o mesmo raciocínio, o nome pouco importa. Então, são candles grandes, os corpos, né, eles fecham bem abaixo do corpo do candle anterior. Ele pega mais ou menos a metade e fecha bem abaixo, a metade fecha bem abaixo. Então a tendência é que esse movimento de ontem e hoje sejam repiques, né? E que este fundo seja perdido acionando um pivô de baixa cujo alvo aponta aí na região de 24.217 pontos, 220 pontos, que seria esse fundo aqui. Então acreditamos aí na perda dessa LTA. E falando sobre o Brent, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, hoje o petróleo virou um pregão de alta, né? Como ele rompeu essa linha e fez uma Marubozu, esse movimento favorece a compra, só que ele esbarrou nessa resistência aqui. Então ele vai ter que consolidar-se acima de 66,13 para continuar o movimento altista rumo a 67,87, que é esse topo. Se ele sentir essa região, ele deve voltar a fazer um movimento baixista ou lateral nos próximos pregões. Mas esse movimento aqui ele favorece a ponta compradora, né? Existiu uma linha de tendência de alta, uma de baixa, rompeu a de baixa inclinando a média, só que tinha uma resistência logo a seguir. Você não poderia ter subido mais. E falando aqui do EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. É como se fosse o BOVA11 negociado lá com uma pequena diferença na composição. Hoje nós temos aqui uma longa sombra superior, mostra a entrada da força vendedora. Lembrando que o que forma preço é tanto as negociações dos ativos que a formam quanto o dólar também, então foi uma leve queda. E tem um fundo aqui importante, né? Na região aqui de 44,49, 44,45. A perda abriria um amplo espaço para o WZ cair. Como nós temos esse triângulo acionado para baixo, seria o caminho mais provável. Ok? Então isso é um sinal até para o Ibovespa, né? Serve como referência e vice-versa também, na minha ótica. Ok? Então vimos as 4 criptomoedas mais líquidas, as 3 bolsas americanas, EWZ, petróleo, índice DAX. Fizemos 10 estudos já. E agora vamos para o mercado doméstico. A gente vai observar Ibovespa, BOVA11, índice e dólar. Depois 2 destaques do dia, que é óbvio, né, que vão ser Fibra e Suzano. Posteriormente, pedidos do YouTube e os ativos fixos, que são Petro, Vale e bancos. Ok? Então, pessoal, o Ibovespa, eu sempre gosto de fazer o estudo de sexta-feira tomando como base o gráfico semanal. Então, no semanal, movimento lateral, né? É claro que a semana favoreceu os vendedores, mas há 4 semanas ele está no movimento aqui lateral, né? Hoje a gente pode perceber uma leve perda da média de 5 no semanal, que não ocorria já há algum tempo. Então isso favorece a venda, né? O que é interessante notar aqui, observando o gráfico diário, é que ontem nós tivemos a perda dessa cunha pontilhada em vermelho, né? Eu vou reforçar aqui para que fique mais visível, né? É uma cunha de alta, apesar de ser cunha de alta,
geralmente ela é acionada para baixo. Ontem acionou e hoje não devolveu, né? Então, ontem o mercado fechou abaixo das médias, hoje ele continuou abaixo das médias, inclusive as testou como resistência, como máxima do dia. Então, o fato da gente não ter uma sexta-feira altista é algo que quebra um padrão que eu falei no início do vídeo. Por exemplo, aqui, hoje nós estamos no dia 16, né? Vamos dar uma olhada no pregão do dia 9. O pregão do dia 9 foi de alta, alta forte. Foi na sexta-feira. Antes disso, a gente teve o pregão do dia 2. Né? Pregão do dia 2, um pregão de alta, com uma longa sombra inferior. Né? Um domínio vendedor, um domínio comprador dos touros, tanto no dia 9 quanto no dia 2. Os dois fechamentos na máxima, as últimas duas sexta-feiras, que fecha a semana, né? Então, dia 9 e aqui no dia 2. Eu vou até circular os candles aqui, para ficar mais fácil de entender, ó. Então, esse candle aqui, que foi a sexta-feira de semana passada, fechamento na máxima, pregão altista. Esse candle aqui do dia 2, fechamento na máxima, pregão altista. Ok? Antes do dia 2, é fevereiro aqui, dia 23. Olha que interessante, ó. Então essas loucuras que eu faço aqui, que de loucura não tem nada, é que fazem a gente chegar ao mercado de forma diferente. Ó, vê dia 23, fechamento na máxima, pregão altista. Vamos lá, dia 16, fechamento na máxima, pregão altista. Tá vendo aí? Né? Isso de fevereiro. Vamos ver dia 9 de fevereiro. Dia 9 foi um pregão de queda, mas um pregão com sombra inferior. Foi aquele pregão, a gente pode até considerar também, porque foi o pregão que veio nessa LTA que guia os preços desde dezembro, e nessa linha, que é uma outra LTA também que forma com a linha superior à cunha. Né? Então, nós tivemos esse pregão de sexta-feira como destaque na ponta compradora, foi ele que levou esse super candle depois na volta do carnaval, aí depois no dia 16, pregão altista, fechamento na máxima, dia 23, pregão altista, fechamento na máxima, dia 2, pregão altista, fechamento na máxima, e dia 9, pregão altista, fechamento na máxima. Tem algo diferente no pregão de hoje? Esses 5 círculos aí são sexta-feiras. O que aconteceu hoje? Não fechou na máxima, tampouco foi um pregão altista. Então nós temos uma quebra de padrão, nós temos algo novo, e isso eu acho que é altamente relevante, principalmente se você considerar o volume muito acima da média que nós tivemos nessa sexta-feira. Ok? O Ibovespa encontrou suporte, a mínima dele foi 84.525, ele tocou essa linha. Você lembra lá na segunda-feira que eu falei, pessoal, essa semana a palavra de ordem é busca pela LTA. O mercado vai buscar a LTA até o final da semana, então ele cumpriu aquilo que nós projetamos. Agora, a mínima foi 84.525. Qual que é esse fundo aqui? 84.400. Quer dizer, tinha comprador aqui. Qual que é esse fundo aqui? 83.900. Então, quer dizer, ele respeitou a LTA e também esse fundo. Fez um candle de equilíbrio. Então, assim, pessoal, a projeção da semana, o que nós traçamos para a semana foi cumprido. Fechamento abaixo das médias e toque da LTA que guia os preços desde dezembro. Como tem uma quebra de padrão, fechamento na máxima, pregão altista, nós temos algo novo e isso, teoricamente, favorece a venda. E temos também o acionamento de uma cunha e a média de 5 apontando para baixo. Putz, é um escândalo assim, falando venda, 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 venda? Não.
está pendendo um pouquinho para o lado vendedor, mas nada que se fale, nossa, é uma venda óbvia, não, né? Mas está pendendo para o lado vendedor, tanto que nós estamos vendidos, ok? Então esse que é o estudo aí completo do Ibovespa. Falando do BOVA11, então esse negócio que o pessoal fala, não, o mercado vai para 90 mil pontos, vai para 81 mil, tudo besteira, pessoal, não tem nada que projeta, não tem figura, é tudo chute. O camarada faz um estudo dizendo que vai para 100, para 90, para 80, para 70, e o que der certo ele pega e trabalha com aquilo. Por isso que é bom ter o canal aqui no YouTube, que eu consigo diariamente atualizar a minha visão. Acertando, errando, lutando, brigando, trabalhando, doando, mas todos os dias ali vocês acompanham e a gente mostra os por que a gente projeta ali, por que a gente projeta aqui. Então, semanalmente, as projeções estão indo no alvo, como foi o caso do Ibovespa. Eu falei, pessoal, palavra de ordem para a semana, teste da LTA. Foi lá na LTA, semana que vem a gente vai estudar no final de semana, vai ver como é que abre, o que sai no final de semana, e aí segunda-feira a gente estuda de novo. É tudo passo a passo, porque o movimento do mercado, apesar da gente estar acertando, é um movimento de altíssima dificuldade. Qual que é a vantagem? Geralmente, depois de uma fase altamente complexa e difícil, não é que você tenha um mar de rosas, mas você tem geralmente um movimento bem mais simples, de fácil leitura, para poder trabalhar de forma mais tranquila para quem tem conhecimento, para quem tem as técnicas certas aplicadas. Ok? Aí nós temos aí o BOVA11 na tela. Ficou devendo o teste da LTA, mas chegou bem pertinho. Este candle aqui passou muita segurança que o mercado como um todo iria cair na semana, ok? Porque esse é um típico engolfo com rompimento falso desse topo aqui aos 84. Então você tinha um rompimento falso, um engolfo, aí o mercado foi caindo, mínimas e máximas mais baixas, e ele quebra aquele paradigma também, apesar de ser leve baixa, é baixa com sombra superior. Então isso favorece também a ponta vendedora, ok? E só para a gente mostrar aqui no... Por exemplo, o índice futuro, ele ainda não fechou, né? Mas se a gente fizer uma conta, ó, pode parecer que quem está vendido ganhou pouco essa semana, mas pega o fechamento, por exemplo, de sexta-feira, 86.930. Você faz menos 85.160, você está falando aí em 1.770 pontos. Pô, isso aí para quem opera futuros é muita coisa, né? É muita coisa, é altamente relevante, é fantástico para quem operou na venda. E o índice futuro, né? Inclusive eu tô ficando velho mesmo, eu estou estudando o índice futuro como se eu já tivesse visto, mas eu estou começando ele agora. Então vamos lá. Isso porque eu não bebo. O índice futuro, o INJ18, que nós temos uma venda aí, ele... O que a gente pode falar de interessante? Um ganho de aproximadamente 1.800 pontos para quem estava vendido na semana. O que é interessante citar? Ele tocou a linha de cima desse canal de médio prazo, que guia os preços desde daquela quinta-feira negra fatídica da JBS. Ele tocou a linha de cima e sentiu. É algo que nós acreditávamos, né? Ele veio caindo com mínimas e máximas mais baixas na terça, quarta e na quinta. E ele está até, de leve, ele está até perdendo a CLTA que guia os preços desde dezembro. Então, o que nós falamos no início da semana é, pessoal, o nosso objetivo, a nossa projeção para a semana é o teste da LTA. Então, foi cumprido, missão cumprida por enquanto. Tem um fundo aqui, 84.990, né, 85.030, ele está bem pertinho, talvez até atinja essa região até o final. É um forte suporte, porque o mercado bateu, ó, 84.990 num dia, 85.030 no outro, 85.160 no outro. Hoje chegou a bater 85.085, quer dizer, um suporte forte. E logo abaixo tem 84.555 também. Mas o fato de estar com as médias inclinadas para baixo e perdendo a LTA, que guia os preços desde dezembro, favorece a ponta vendedora, então a gente espera a continuidade da baixa. Ok? O intraday aqui mostra um
ombro, cabeça a ombro, que está guiando esse movimento de baixa, né? Hoje a gente teve um movimento em V invertido, né? O mercado subiu e devolveu toda a alta. Esse V começou ontem, inclusive, né? Então aqui a gente pode visualizar melhor, inclusive, o suporte aos 84.990 e 84.555. Ok? Para a gente terminar os futuros, vamos falar do dólar. O dólar realmente tem uma movimentação complexa e traiçoeira. A gente acredita nessa simetria, né? Então, por exemplo, esse ciclo corresponderia a esse. Então, quando ele começou a subir ontem, teoricamente aqui você cria uma expectativa de uma alta mais forte. Ele já foi lá hoje e devolveu sem se sustentar acima de 3.286 pontos. Então o dólar realmente, o índice está bacana de operar, mas o dólar realmente não, ele está num movimento muito errático. É mais para aquele investidor de tiro bem curto, mas para a posição, que é o nosso caso, não está tão favorável. Ok? Antes dos pedidos do YouTube, eu vou fazer os destaques do dia, né, pessoal? Tem que ser Fibria e Suzano, né? A Suzano subindo 21,62%, a Fibria caindo 10,19%. Quer dizer, vai ter aí uma fusão entre as duas empresas. O mercado entendeu que é melhor para a Suzano do que para a Fibria, né? Pelos detalhes da negociação. E aí uma está subindo e a outra caindo, como é comum. A maior parte das fusões ocorre um movimento de alta de um ativo e baixa do outro. É muito difícil quando ambos sobem, mas ocorre também. Então, falar aí de SUS B3. A Suzano ela já vinha de um movimento de alta, né? Inclusive ontem eu acho que eu comentei o papel, ontem, anteontem, esses dias. Esse tipo de movimentação, todas as vezes que a ação toca a região da média ou da LTA, é compra, né? E foi isso, né? Poderia ter comprado aqui na região de 20, depois de 21, 22. E agora a ação fez essa movimentação. É comum, eu particularmente, já inclusive fiz publicamente vários trades parecidos. Hipermarcas, a primeira operação pública que eu fiz que foi Souza Cruz. Eu costumo vender no dia que o negócio explode. Mas é a minha opinião. Porque geralmente ou o movimento é lateral ou devolve uma parte, como aconteceu hoje, está longe da máxima. Então, quando o mercado abre no auge da euforia, eu costumo enfiar tudo a mercado. Mas é uma questão pessoal. Se eu tivesse ação, eu já teria vendido hoje no meio do pregão. Geralmente, quando a ação trava para leilão, que ela atinge a máxima do dia, eu já ia lá e realizava lucro. Então, essa é a minha posição. Agora, a Fibria, né? Como é que fica? Você fala, legal, professora Suzano, legal, mas e a Fibria, né? A Fibria já tinha feito um movimento mais esticado e agora está num gap de baixa aqui na média. Então, o que eu faria? Eu pegaria, veja que esse topo anterior é 63,70, a gente pode até marcá-lo aqui. Eu venderia a ação nesse momento, se eu tivesse comprado, não. Agora, se ela perdeu a região de 63,70, que tanto é o topo anterior como a região da média móvel de 21 períodos como a mínima de hoje, foi 63,21, mais ou menos 1% abaixo, aí eu sairia do papel, porque aí ela tende a cair e voltar a testar ou essa região de topo, ou aqui é a LTA que guia os preços desde julho do ano passado. Ok? Aí vamos para os pedidos do YouTube, depois a gente fala de Petro, Vale, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então a primeira ação, eu acho que isso daqui é um fundo imobiliário, SD. E L11. É um fundo imobiliário mesmo. Pessoal, esse fundo imobiliário, como vários outros que eu tenho estudado aqui, eles estão em franca tendência de alta, né? Então tende a continuar subindo.
tem um volume limitado, geralmente o fundo imobiliário, desde que esteja tudo locado, tudo certo, você recebe um valor mensal e tem a valorização da cota. Então, está em alta, o mercado imobiliário ele dá sinais de recuperação, assim deve continuar. Mas você tem que entender primeiro como é que funcionam os fundos e que eles têm uma movimentação mais lenta, bem mais lenta que as ações, menor liquidez e como se fosse um imóvel. Você compra uma partícula, uma parcela, uma porçãozinha ali de um imóvel, né, de uma forma mais simples, né? Então, assim deve continuar. Eu acho que o fundo imobiliário é uma boa. O momento de comprar talvez não seja, nossa, aquele momento, né? O momento mesmo talvez seja ter sido na virada do semestre. Você vê vários aqui que viraram na virada do primeiro para o segundo semestre do ano passado. Mas para quem pensa em longo prazo, eu acho que continua sendo uma opção interessante para diversificar. Talvez a gente até tenha um dos ativos da nossa carteira agora da próxima imersão, um fundo imobiliário. Eu estou estudando alguns, inclusive, ok? E teremos uma palhinha também sobre criptomoedas nessa próxima imersão. Então, se você tem interesse ali, faça a sua reserva. Lembrando que a gente faz um preparatório antes, mandando material para o aluno para nivelamento. Tem os 2 dias ao vivo, você fica 2 semanas no grupo e depois tem o direito de permanecer no grupo, ok? E a gente monta a carteira, opera índice, opera dólar, os mini contratos. E você fala, mas eu quero entrar no grupo direto. Não é permitido, só para quem faz o treinamento, ok? O segundo ativo aí dos pedidos do YouTube é a Movida, né? A Movida fez um ombro, cabeça, ombro invertido que eu tinha apontado já há muito tempo. Então, a partir daqui, poderia começar a comprar. Ela rompeu uma LTB de médio prazo, foi embora. Eu teria... É aquela história de papel no alvo, pessoal. O alvo para operação era aqui, ó, 8,50. Eu teria vendido no alvo. Inclusive, nós operamos esse papel. Ela entrou na carteira do meu grupo e nós já vendemos a ação. Então, ela tentou permanecer, ela veio no 8,50 que era alvo, ela tentou permanecer acima de 8,27 uma vez, não conseguiu, veio na LTA. Até aí tudo bem. Só que ela veio de novo no 8,27, não conseguiu e perdeu a LTA. Né? Só que você fala, professor, mas isso daqui não é um ombro, cabeça, ombro de novo? É. Só que se o mercado como um todo corrigir, eu particularmente não acredito que Movida suba. Ela pode ficar de lado ali, brigando, mas... Então, como eu não estou com carteira nenhuma, eu não vejo, por exemplo, uma entrada. Existiam ações que sim, como o caso de Fibra e Suzano, estavam botando para cima e mais algumas outras. Então, ela pode formar um novo oco aqui, por que não? Invertido, claro, né? Mas eu acho que na perda dessa LTA aqui foi uma saída inteligente ou nessa região aqui de topo. Ok? No caso da Movida. Mas é uma ação interessante, sim, para ficar observando, acompanhando e tal. Aí vamos falar em seguida de FES A4, SER 3 e acho que um outro fundo imobiliário aqui. Então, Ferbasa aí na tela. A Ferbasa é uma ação que a gente tinha uma espécie de oco aqui, ela falhou, a frustração desse padrão gerou um movimento de queda. Um ponto alto da imersão, pessoal, são padrões que não são acionados, que eles falham. Os melhores setups são em falhas de padrão clássicos. A gente ensina muito isso. Ela foi subindo, ela marcou uma máxima que é 25,57, foi na média de 21, até aí normal, tentou romper, não conseguiu. Então, o rompimento falso de 25,57... gerou essa movimentação de baixa mais aguda. Então, movimento normal, previsível para o papel. Ok? E qual que é o objetivo? O primeiro aqui, ela poderia vir no R$ 21,90 tranquilamente, ou até aqui no R$ 21,00, que não muda em nada. Hoje fechou bem perto desse primeiro suporte, mas aparentemente tende pela continuidade da baixa, pelo menos até R$ 21,00, porque nós temos um topo duplo, o eixo R$ 22,90 e o alvo provavelmente R$ 21,00 com 2 centavos. Ok? Então, para finalizar os pedidos do YouTube, para a gente caminhar para os ativos fixos, né?
e finaliza. Então eu vejo a continuidade da baixa para Ferbasa. É KNCR11, nunca vi esse ativo. É um fundo imobiliário também. Aquela história, né, pessoal? Eles, na virada do semestre aqui, eles começaram a inflexionar. Isso daí um pouquinho depois. Eles já têm uma liquidez melhor. Aquela história do devagar e sempre dos fundos. Não tem nada que remeta à venda. Deve continuar subindo passo a passo dentro de processos corretivos, né? Todo mês pinga um dinheirinho, vai valorizando a cota. É como se tivesse um imóvel, aquele trabalho da paciência ali de acúmulo de capital. Eu acho uma boa. Tanto que, como eu comentei anteriormente, nós devemos ter um fundo na próxima carteira. Ok? Então, para finalizar, vamos falar de Petro, Vale e bancos. Vou falar aqui da nossa linda e bela Petrobras, que divulgou o balanço ontem e o mercado bateu na ação. Hoje deu uma pausa. O que significa essa pausa para a Petrobras? Pessoal, lembra que eu comentei ontem? Nós temos um topo duplo. O eixo do topo duplo está em 21,32. E esse eixo ele está junto com a média. Então, qual que foi a mínima hoje? 21,23. Normal, segurar na primeira batida. Depois de um marobuzu desse com fortíssimo volume, uma pausa também é normal. Eu acho que ele deve perder a região de 21,30, 21,20 e testar aqui a LTA, que é o que ele está devendo esse ativo teste para a gente ver se ele toca e volta a subir ou se ele perde essa LTA e continua o seu movimento corretivo. Que ele venha até a LTA eu acho muito provável. Eu acho até que vem no 20,62 ou até aqui no 20,51. Agora daqui para baixo é um outro estágio de estudo, tem que ver petróleo, tem que ver conjuntura internacional, desdobramentos aqui no Brasil. Então hoje as operações elas são passo a passo, né? Querer fazer alguma coisa para médio prazo pela complexidade dos drivers que nós temos no momento é ilusão. Eu acho que dá para fazer semana a semana, ok? Então dá para ir semanalmente fazendo como a gente está fazendo passo a passo, tranquilo, ok? E aí dá para trabalhar muito bem como a gente tem feito aí. Então, sou sempre muito sincero, muito transparente, né? Você tem negócio de taxação do aço, aí os indicadores da China saem mistos. Estados Unidos também, cenário de alta de juros, mas a memória é compradora. Aí no dia que os metais sobem, o petróleo cai. Então, petróleo cai, sobe metal. Quer dizer, não dá para você fazer projeção para semanas ou meses. Não vou fazer isso aqui, falar, né? Dar um chute. Por exemplo, aqui, ó, petróleo fechou em alta, a gente tinha visto, ó. 1,88 em Nova York, 1,89 em Londres. Você fala, caramba, né? Só que aí você pega, por exemplo, os metais, ó. O minério de ferro fechou em queda na China, né? Você pega a cobre, que é uma referência importante, ó, baixa de 0,64. Chumbo, caiu 1,12. Você pega o petróleo na China, deixa eu ver aqui quanto que fechou de baixa. O minério de ferro caiu 1,22, quer dizer, é um cenário complexo, né? Então você tem que trabalhar, eu acho que semanalmente está ok. Então no caso da Vale, ela fez um movimento bem clássico, veio na LTB, repicou até a média de 21 e está caindo. Eu acho que ela tende a cair até R$ 40,50 e testar a LTB de novo. Essa é a minha visão aí. A não ser que tenha uma virada muito grande nos metais, alguma coisa do tipo, mas eu acho que a tendência é que ela caia pouco a pouco. Falando de BBS3, Banco do Brasil. E hoje, pessoal, muita desse pregão travado de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petro e Vale é porque vence opções na segunda, né? Então, a pregão de baixa, ela veio numa movimentação claramente baixista, veio na média normal, primeira batida, e repicou na média de 21 e sentiu. A perda de 41,69 acionaria um pivô de baixa, capaz de jogar a ação em 41,12 na LTA e quem sabe aqui nos 40 com 40 também. Então eu vejo aqui uma
possibilidade maior da continuidade da baixa no curto prazo. BBDC4. Nós já temos uma movimentação mais técnica, né? Se a gente colocar, por exemplo, aqui um gráfico semanal de Bradesco, eu acho que dá para olhar até por essa LTA que a movimentação favorece a venda, né? Média de 5 inclinada para baixo no semanal, né? Tudo indica aqui um provável teste de 36,60, que é esse fundo anterior, esse topo anterior, 36,51, é esse topo. Esse fundo 36,60 é onde está a média. Então é um movimento mais provável que a gente espera para a Bradesco. E falando de YouTube, YouTube 4, uma movimentação técnica também. O ombro cabeça a ombro só aciona abaixo de R$50,20. Mas assim, a LTA foi perdida essa semana, a média de 5 já está apontando para baixo, foi um pregão negativo hoje. E se a gente olhar pelo semanal, tem espaço para cair, né? Pelo menos até esse fundo aqui, na região de 47,58. Ok? Então, é isso aí. Pessoal, eu vou deixar o link para quem tem interesse em assinar o Informe Cenário na descrição do vídeo. Entra no site toptraders.com.br, nome e e-mail. Nós automatizamos, então a partir do pregão seguinte você já recebe. Para quem assistiu o vídeo, eu peço que não esqueça o like. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário naquela área logada aqui. Virou praticamente um fórum, né? Nessa área aqui eu respondo tudo que o pessoal deixa aqui, para que todos nós possamos aprender juntos. E uma outra coisa, quando nós chegarmos a 5.000 inscritos, em vez de 5 ativos pedidos do YouTube, a gente dobra para 10. Aqui no cabeçalho tem o vídeo sobre a imersão técnica. Nós estamos na fase da pré-lista antes do lançamento. Quem entra na pré-lista garante matrícula e tem desconto de primeiro lote. E assista também no final de semana a aula online gratuita, aprenda a gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É uma iniciativa educacional que nós temos aí. Ok? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio. Isso é muito importante. Mais uma semana de sucesso. Que semana que vem seja igual. Seguimos juntos, pessoal, porque juntos somos mais fortes. Um excelente final de semana para quem está me ouvindo e assistindo e para suas famílias. Saúde e paz a todos. Valeu!